A história de Jeff Bezos é, na verdade, a história de um único número. Um número que transformou um cara de Wall Street numa das figuras mais influentes do nosso tempo. Hoje vamos entender como uma simples estatística criou um império que, literalmente, mudou a forma como a gente vive. E tá aí o número, 2.300%. Parece um número aleatório, né? Mas não é. Esse foi o ponto de partida de tudo, a faísca. Para a gente ter uma ideia, em 1994, a internet era quase uma curiosidade, coisa de nicho. Mas no meio de tanta gente que não entendia o que estava acontecendo, uma pessoa olhou para esse número e viu o futuro. Viu uma onda gigante se formando, pronta para mudar absolutamente tudo. E isso nos leva à grande pergunta, né? Como é que uma única estatística, um único dado num relatório, deu origem a um império global? É isso que a gente vai desvendar agora. Então, vamos começar pelo começo. Quem era o homem que viu essa oportunidade e teve a coragem de largar tudo para apostar nela? Olha só, antes da Amazon, a gente tem um jovem prodígio, dá para dizer, o Jeff Bezos, nascido no Novo México, adotado por um imigrante cubano. Desde cedo ele já tinha uma queda por tecnologia. E a carreira dele foi assim, meteórica. Saiu de Princeton direto para Wall Street, onde se tornou um dos vice-presidentes sêniores mais jovens da firma. E foi lá, bem no coração do mercado financeiro, que o jogo virou. Ele se deparou com um relatório, e lá estava o nosso número mágico, 2.300%. Na hora, a ideia veio como um raio, vender livros pela internet, para o mundo inteiro. Essa ideia foi tão forte que ele largou uma carreira garantida para começar do zero, da garagem, literalmente, para criar a loja de tudo. Vamos ver como isso aconteceu. O que impressiona aqui é a coragem, a ousadia da decisão. Pensa bem, ele não só pediu as contas de um emprego incrível. Ele pegou o carro com a esposa, atravessou os Estados Unidos e foi escrevendo o plano de negócios no caminho. E a história, que já virou lenda, é que tudo começou numa garagem. Até o nome da empresa foi pensado nos mínimos detalhes. Amazon, de Amazonas, para já dar a ideia da escala gigantesca que ele tinha em mente. E claro, porque começava com A, o que na época garantia que o site apareceria no topo das listas alfabéticas da internet. Bem esperto, né? E o resultado foi simplesmente imediato. Em um único mês, em 30 dias, a Amazon já estava vendendo livros para todos os 50 estados americanos e para mais 45 países. Era a prova final de que aquela aposta nos 2.300% não era loucura, era genial. Mas claro, nem tudo são flores. O sucesso inicial logo de cara ia enfrentar o seu primeiro grande teste de fogo, a famosa bolha da internet, no comecinho dos anos 2000. E aqui a gente vê um choque de mentalidades. De um lado, Wall Street, querendo lucro rápido para ontem. Do outro, o Bezos, com uma filosofia totalmente diferente. A aposta dele era no longo prazo. Ele pegava cada centavo e reinvestia em crescimento e principalmente na experiência do cliente. E foi essa obsessão pelo cliente que criou uma base de fãs fiéis que continuaram comprando, mesmo quando um monte de outras empresas.com simplesmente sumiram no mapa. Tem uma frase dele que resume tudo isso perfeitamente. A coisa mais importante é ser obcecado pelos clientes, não pelos concorrentes. O foco era total em servir o cliente da melhor forma possível. E foi essa mentalidade que não só fez a Amazon sobreviver à crise, mas sair dela muito mais forte do que entrou. E foi nesse período de incerteza que ele começou a plantar as sementes do que a Amazon se tornaria. Foi aí que nasceram ideias como o Amazon Prime, com entrega rápida, o Marketplace, que abriu a plataforma para outros vendedores, e a joia da coroa, a Amazon Web Services, a AWS, o serviço de computação em nuvem que hoje é a parte mais lucrativa da empresa. Ok, com o império do e-commerce já consolidado, a ambição do Bezos começou a mirar bem mais alto, literalmente, além da atmosfera da Terra. Dá uma olhada na escala da influência dele hoje. A gente fala Bezos e pensa a Amazon, mas é muito mais do que isso. É a AWS dominando a computação em nuvem, é o setor de mídia com a compra do The Washington Post e a realização de um sonho de criança com a Blue Origin, a empresa aeroespacial dele. 250 milhões de dólares. Foi isso que ele pagou do próprio bolso em 2013 para comprar o The Washington Post. E com isso, ele começou uma baita transformação digital num dos jornais mais importantes do planeta. E em 2021, ele realizou aquele sonho de infância que eu comentei.
Ele viajou para o espaço. Foi o ponto alto de décadas de trabalho com a Blue Origin e, de certa forma, um símbolo de até onde a ambição dele podia chegar. Chegando ao final, fica a pergunta: como é que a gente resume o legado de uma figura tão gigante? A história é complexa. Tem muita luz, mas também tem muita sombra. O legado dele é totalmente duplo. Por um lado, não dá para negar, ele revolucionou o comércio, a logística, a computação em nuvem. Ele basicamente criou o mercado de exploração espacial privada. Mas, por outro lado, todo esse sucesso vem acompanhado de muitas críticas. Críticas pesadas sobre práticas trabalhistas, sobre a enorme concentração de riqueza e sobre questões de concorrência. E para fechar, tem aquele lema famoso dele: trabalhe duro, divirta-se, faça história. É uma frase que, sem dúvida, resume bem a jornada dele. Mas ela também deixa uma pergunta no ar, né? A que custo se faz a história? Bom, essa é uma resposta que só o tempo vai poder dar.